A economia brasileira já caminhava com dificuldades quando o mundo recebeu os primeiros impactos da pandemia do coronavírus. A redução acentuada dos preços internacionais do petróleo veio a agravar a situação. O Executivo e o Congresso estão agora sendo chamados a dar respostas rápidas para evitar um agravamento ainda maior da crise. E nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o líder do PT na Câmara, deputado Enio Verri, do Paraná. Ele é economista e vai falar sobre as propostas do partido para a retomada do crescimento econômico. Bem-vindo, deputado Enio Verri. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, deputado, o governo já pediu que seja decretada a calamidade pública e assim ele vai poder utilizar mais recursos para enfrentar essa pandemia. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente que medidas o partido considera essenciais realmente para esse momento. No aspecto da crise econômica e que a pandemia aprofunda ainda mais, é importante destacar que o que o ministro Paulo Guedes colocou para o público não tem dinheiro novo. O que ele anunciou é a antecipação do 13º de aposentados, a liberação do PIS e do Fundo de Garantia, que já é da população, e mais aqueles 15 bi, que era motivo de briga entre o Congresso e o Executivo, que será utilizado para o investimento na saúde. A única novidade são 4,5 bi que ele vai tirar do DPVAT para colocar nesse investimento. Ou seja, o anúncio econômico do governo segue na esteira do que ele tem feito durante todo o ano passado e esse ano. São reformas que deixam a economia mais frágil, ele contém a demanda interna, fragiliza os empresários produtivos e ajuda o mundo especulativo. Foi por isso que, conforme você colocou na sua introdução, quando veio essa crise do petróleo da briga da Arábia Saudita com a Rússia e, ao mesmo tempo, a pandemia do coronavírus, nos pegou absolutamente fragilizado e parece que Paulo Guedes continua pensando da mesma maneira, como se não tivesse a pandemia. Nós entendemos que é preciso urgente dar uma injeção. Como que se dá essa injeção? Uma coisa fundamental, não dá para equilibrar as contas e investir na saúde. O orçamento não cabe. Por isso é importante acabar com a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 é aquela que congela o orçamento do país por 20 anos. O orçamento do ano seguinte, ele só pode crescer a inflação do ano anterior. Conhecida como teto de gastos. O teto de gastos. Portanto, é a primeira coisa. Porque se você manter o orçamento como está hoje, mesmo que o governo tire de outros setores, não é o suficiente para investir na saúde. Para que você tenha uma ideia, a saúde já perdeu 21 bilhões de reais, se fosse para manter a lei anterior. Com o teto de gastos, 21 bilhões deixou de ser investido na saúde, que faz uma falta gigantesca agora. Por isso, o que nós propomos, e não só o PT, mas são os 6 partidos de oposição, que se define essa emenda constitucional. Outra coisa é você ampliar o mercado interno. Como é que você amplia o mercado interno? Com consumo. Por isso, um aumento real do salário mínimo. Nós estamos propondo um abono emergencial de R$ 50 para quem ganha salário mínimo e uma política de aumento real, como era feito anteriormente. Mas isso dá para ser utilizado com recurso do orçamento, por exemplo? Você não precisa. No caso do abono, sim. O abono, o orçamento contribui por conta dos aposentados e servidores públicos. Mas da onde que sairia? Exatamente. Né, esse mas aí, com o fim da Emenda Constitucional 95, você resolve isso. É possível. E tem um outro dado da sua pergunta que é muito importante. Tem dinheiro no orçamento para se fazer isso? Tem. O problema é que a Emenda Constitucional 95 não permite. Como? Olha, do orçamento brasileiro, 48% é para pagar a dívida financeira. Os 52% restantes são para os investimentos e para tocar a máquina. Acontece que esses 48% da dívida financeira foi colocado no orçamento com uma Selic, com uma taxa de juros anual, de mais de 5%. Bom, mas caiu um ponto percentual. Se caiu um ponto percentual, hoje é 4,25%, essa reserva que estava no orçamento para pagar o mercado financeiro, sobrou. Então, esse dinheiro, ele pode tranquilamente ser investido para o abono, com R$ 50, e para, a partir daqui, nos próximos anos, você dar o aumento real. Um outro aspecto importante é sobre o papel das estatais. O governo federal, ao contrário do que faz o resto do mundo, está privatizando as nossas estatais produtivas, que geram muito emprego e geram muitos dividendos para os cofres públicos também. Inclusive, eles querem dar agilidade na votação dessas empresas como a Eletrobras, não é isso? A privatização. Dúvida. Ministro, o Paulo Guedes anunciou, quando anunciou aqueles pacotes que, conforme disse, não trouxe recurso nenhum de novo para a economia,
que até sexta-feira desta semana teria que ser votado a privatização da Eletrobras. Mas o Congresso não vai Isso, votar, inclusive, né? ocasionou uma relação de tensão entre o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, com o presidente da Casa, na reunião do Colégio de Líderes ontem, onde o presidente disse, olha, o governo já sabe, desde o final do ano passado, que não há acordo para privatizar a Eletrobras esse ano, número 1. E número 2, é absolutamente irresponsável você privatizar uma empresa como a Eletrobras com o dólar mais de R$5. O número de reais que vai entrar na economia por conta da privatização é insignificante. Por isso, a privatização ela é desnecessária, por um lado, e irresponsável, por outro. E veja, então, no caso da Petrobras também, que o governo também quer privatizar uma empresa que gera uma arrecadação gigantesca, gera emprego e produz um bem que, se você manter o preço dele baixo, a economia gira mais rápida. Em momentos de crise, ele é fundamental. E o governo insiste em querer privatizar a Petrobras. Agora, deputado, além da calamidade pública que o Congresso vai ter que votar, que outras propostas estão na mesa para serem votadas? Bom, primeiro, a calamidade pública ela é fundamental ser aprovada. Nós do PT já discutimos no Colégio de Líderes, vamos apoiar pelo seguinte, com esse projeto aprovado, com a calamidade pública, não é mais necessário respeitar o orçamento. Você pode gerar déficit, você pode gastar mais do que arrecada. Com isso, algumas políticas dessas que eu estava conversando com você agora podem ser aplicadas. É claro que o Congresso não confia no Executivo. Tanto o presidente Bolsonaro como o ministro Paulo Guedes não gozam da confiança do conjunto da Câmara dos Deputados, porque a postura dele é sempre beligerante, é sempre de criar conflitos. Então não há uma confiança que ele faça isso, mas a expectativa que nós temos é, com aprovada esse projeto da calamidade pública, ele imediatamente faça, por exemplo, quem não é protegido pela assistência social, que tenha direito urgentemente com algum dinheiro, porque essas pessoas não terão o que comer com a crise do coronavírus. Aquela senhora que cata latinha na rua, terá que ficar em casa. O que ela vai comer? O motorista de Uber? Ou aquela pessoa que trabalha numa praia pescando, o motorista do bug. E a informalidade é muito grande A no informalidade, país. segundo os dados do governo, passam de 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas deixarão de ter algum tipo de receita. É fundamental que o governo dê dinheiro para essas pessoas, para de uma maneira simplista. O Trump anunciou hoje que vai fazer isso. Então é fundamental que todos aqueles que estão na informalidade tenham minimamente recursos para comprar comida. Isso implica desrespeitar a emenda constitucional e implica criar um déficit no orçamento. Vamos nos preocupar como cobrir isso depois que passar essa crise. Mas nesse momento a prioridade tem que ser salvar a vida das pessoas que estão aqui, são brasileiras ou não, mas dependem disso para poder sobreviver. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu conversei sobre a retomada do crescimento econômico a partir da pandemia do coronavírus com o líder do PT, deputado Enio Verri, do Paraná. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.